Glória a Deus! Vamos para mais um dia de leitura do livro Uma Vida com Propósito. E nessa leitura de hoje, dia 39, Equilibrando Sua Vida, é o capítulo de hoje. E eu vou orar antes para nós sermos capacitados. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti entrego, Senhor, os nossos corações, a nossa vida, para que o Senhor nos capacite para compreender o Teu propósito para nós. Em nome de Jesus, retira os embaraços, as barreiras e nos capacita, nos enche de Ti, que o Espírito que habita em nós possa revelar os Teus segredos e nos dar força para cumprir tudo aquilo que precisamos cumprir em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5, verso 15. Não permita que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio, segundo Pedro 2, verso 17. Primeiro tópico, bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo. Ele é composto de 5 modalidades: tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatlo é vencer todas as 5 e não apenas uma ou duas. Sua vida é um pentatlo com 5 propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificado por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para o prazer de Deus. Logo, seu propósito é amar a Deus por meio de adoração. Segundo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. Terceiro, vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Quarto, batize-os em... Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então o seu propósito é se identificar com sua igreja por meio da comunhão. E quinto, ensine-os todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em equilíbrio não é tarefa fácil. Todos devemos enxergar, todos tendemos a enxergar-nos, a exagerar, todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar contas uns aos outros, avaliando regularmente sua saúde pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Essas 4 atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Se você prima por se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Primeiro tópico,
Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em um grupo pequeno. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas, no ambiente de um grupo pequeno. A Bíblia diz: como ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade, nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensa por meio da conversa. Eu o exorto veementemente a juntar um pequeno grupo de amigos e formar um grupo de leitura de uma vida com propósito, a fim de rever esses capítulos semanalmente. Você deve discutir as aplicações e aplicações de cada capítulo, as implicações e aplicações de cada capítulo. Devem perguntar: e daí? E agora? O que isso significa para mim, minha família e nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam. No apêndice 1, preparei uma lista de perguntas para debate, para ser usado por seu grupo pequeno ou na escola dominical. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo. Podem tratar de exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e deem força uns aos outros. Após terem completado este livro juntos, em grupo, você poderá pensar em examinar outros estudos para uma vida dirigida com propósito, disponível para grupos e classes. Vê o apêndice 2. Também o encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas ao fim do livro os mais de 1000 trechos da Bíblia utilizados neste livro, para que você possa estudá-los em seu contexto. Leia por gentileza o apêndice 3, que explica o porquê de terem sido utilizados paráfrases e diferentes traduções, visando manter este capítulo adequado à leitura diária. Me foi possível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, capítulos e até mesmo livros inteiros. O meu livro pode ajudá-lo a realizar estudos indutivos. Faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. Esse é o terceiro tópico, né? A sua melhor forma de equilibrar os 5 propósitos na sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: examine-se para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmo exames regulares. Testem-se. Se falharem no teste, façam algo a respeito. Para manter a saúde física, você precisa de exames regulares com o médico para que possa avaliar seus sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa verificar regularmente os 5 sinais vitais
da adoração, comunhão, crescimento do caráter, ministério e missão. Jeremias aconselha: vamos fazer um bom exame na maneira que estamos vivendo e reorganizar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Na Salt Black, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Se você desejar uma cópia dessa análise da saúde espiritual para uma vida dirigida por propósito, pode me enviar um e-mail, vê no apêndice 2. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo diz que a ideia entusiástica do princípio seja igualada pela ação realista do presente. Mais um tópico: anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dyson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz: conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Não lhe deixe contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel. Se ele fosse preguiçoso, nos seriam subtraídos às poderosas lições de vida presentes no livro de Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é importante. A Nova Versão Internacional diz: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você escreva sobre as fases de sua jornada espiritual até uma vida dirigida por propósito. Não anote apenas o que for agradável, tal qual fez Davi. Registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer um problema, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos para a sua vida. Os problemas o forçam a atentar para Deus, trazem-no para uma comunhão mais íntima com os outros, constroem um caráter semelhante ao de Cristo, lhe fornecem um ministério e lhe provém um testemunho. Todo problema é dirigido por propósito. Bem no meio de uma experiência sofrida, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus ajudou a cumprir os propósitos dele na terra. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após você estar no céu.
Mais um tópico: transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. O livro de Provérbios diz: quem abençoou os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Aquele que passa adiante sua percepção, aqueles que passam adiante suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos outros. Deus o está chamando para ser seu mensageiro. Paulo disse: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores confiáveis para que as possa dizer aos outros. Neste livro passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora é a sua vez de transmitir esses conhecimentos a outras pessoas. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e aqueles com quem trabalha. Se você der esse livro a um amigo, adicione um bilhete pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O conhecimento aumenta a responsabilidade, porém, transmitir o propósito da vida é mais do que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da vida. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Mais um tópico: tudo se destina à glória de Deus. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele disse nos 20 versículos seguintes de oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver para os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adorar. Ensinou a amar uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, ministério, e enviou-os a levar o evangelho aos outros, missão. Jesus foi exemplo de uma vida dirigida por propósito e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus chama a cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos as outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-se a amadurecer e a descobrir como servir e, então, que tornemos a enviá-las para que mais pessoas sejam alcançadas. É disso que se trata uma vida dirigida por propósito. Independente de sua idade, o resto de sua vida pode ser a melhor parte dela e você pode começar hoje a viver com propósito. 39º dia, pensando no meu propósito, um tema para reflexão: bem-aventurados sejam os equilibrados. Um versículo para memorizar:
Portanto, vivam o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Uma pergunta para meditar: quais as 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os 5 propósitos de Deus para a minha vida? Uau! Deus abençoe vocês, que a paz e a graça vos sejam multiplicados.